Olá, esta é a sexta aula do seu curso de Excel. Continuando com a guia Página Inicial, nesta aula vamos aprender sobre alinhamento. No grupo Alinhamento da guia Página Inicial, nós temos opções que nos permitem alinhar o conteúdo das células de acordo com o qual desejamos. Por padrão, o Excel nos traz o alinhamento sempre pela parte inferior e à esquerda da célula, e nós podemos alterar este alinhamento utilizando os botões deste grupo. Por exemplo, a célula D5 já está alinhada à esquerda, então vou mantê-la assim. A célula D6, nós podemos clicar no botão Centralizar e este texto será centralizado. Na célula D7, nós podemos escolher a opção Alinhar à direita e este texto será alinhado à direita. Nós podemos fazer isso célula a célula, como acabamos de fazer, como nós podemos fazer selecionando uma linha toda, ou seja, um intervalo. À direita, ao centro, ou selecionando as duas células, à esquerda, como já está. Outro tipo de alinhamento, além deste alinhamento horizontal, é o alinhamento vertical, que são esses três botões acima. Vamos manter esta primeira linha com alinhamento superior, a segunda linha com alinhamento centralizado e a terceira linha com alinhamento inferior, assim como já está. Você pode combinar qualquer tipo de alinhamento, ou seja, você pode colocar à direita centralizado ou à direita superior. Você pode colocar centralizado, inferior ou superior, assim como você pode colocar superior, centralizado ou à esquerda. Uma outra opção é a opção de inclinarmos o nosso texto. Nós temos aqui o botão de orientação, que ao clicarmos nessa setinha, ele nos oferece algumas opções de inclinação. Inclinar o texto no sentido anti-horário. O nosso texto passará a ser exibido em 45 graus. Nós podemos escolher a opção inclinar texto no sentido horário. Nós também podemos deixar o nosso texto na vertical, ou seja, uma letra sobre a outra. Nós podemos girar o texto para cima, ou seja, deixá-lo a 90 graus. Girar o texto para baixo, ou seja, a 270 graus. Como nós podemos formatar o alinhamento da célula, ou seja, escolher outras formas de formatação. Vou deixar com a opção inclinar texto no sentido anti-horário, apenas para termos como exemplo, e vamos verificar a opção recuo. Nós temos aqui neste grupo os botões de diminuir recuo e aumentar recuo. Ao selecionarmos uma célula e apertarmos aumentar recuo, o nosso texto será movido para a direita. Da mesma forma, se clicarmos no botão diminuir recuo, o nosso texto retornará para a esquerda. Quando nós digitamos um texto que ultrapassa o limite da coluna, se não há nenhum conteúdo nesta coluna, esse texto é exibido posteriormente. Porém, se existe algum conteúdo na coluna seguinte, esse texto é ocultado, ou seja, nós não conseguimos visualizá-lo na íntegra. E a opção quebrar texto automaticamente permite que o nosso texto mude para uma próxima linha, de modo que todo o conteúdo apareça numa única célula. Entre outras palavras, o Excel aumenta o tamanho da nossa linha e transfere o conteúdo que não apareceria na íntegra para uma próxima linha dentro da mesma célula. Assim, você poderá visualizar todas as informações daquela célula de uma única vez. Por fim, nós temos a opção de mesclar e centralizar. Esta opção converte duas células em uma única célula. Por exemplo, vou selecionar aqui a célula D17 e a célula E17 e vou clicar em mesclar e centralizar. Como nesse caso nós temos texto na primeira célula e texto na segunda célula, o Excel vai informar para você que ele só mantém o conteúdo da célula à esquerda e superior. Ou seja, para este exemplo, ele vai manter só o conteúdo da célula D17 e o conteúdo da célula E17 será apagado. Vamos clicar em OK. E está aí, o texto da célula E17 foi apagado, permanecendo apenas o texto da D17. Aqui nós podemos também alterar o alinhamento desse conteúdo, ou seja, colocar se nós queremos que esse texto seja alinhado na parte superior, na parte central ou na parte inferior. Como nós podemos aumentar o recuo ou diminuir este recuo, nós podemos incliná-lo ou simplesmente remover essa inclinação clicando sobre a mesma opção que acabamos de selecionar. E nós podemos também mesclar novamente essas células. Veja, irei selecionar agora a célula D17, pois a E17 deixou de existir, e vou arrastar para as duas próximas linhas abaixo. Se clicarmos na opção mesclar e centralizar,
o Excel vai desfazer a mesclagem que fizemos anteriormente. Ou seja, ele retornará a célula E17, porém sem o conteúdo que existia nela anteriormente. Agora, como nós temos outras células selecionadas, se clicarmos novamente em mesclar e centralizar, todas aquelas células foram transformadas na célula D17. Vocês podem pensar, mas nós temos aqui a coluna E, ou a linha 18, ou a linha 19. Tudo bem, mas a célula de referência que o Excel está considerando aqui é a célula D17. E vocês podem verificar esta informação observando a caixa de nome. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de acessar o fórum e até a próxima aula.